Primeiro, a vontade de Deus com relação a Deus. Restaure sua vida devocional, sua comunhão com Deus. Nós temos que aprender a estabelecer prioridades. Você vive num mundo cheio de afazeres, cheio de decisões e conclusões que você tem que tomar e tirar todos os momentos. Nessa era cibernética, nós somos bombardeados e carregados com informações. Não tem um menino aqui de 15 anos que não esteja cheio de compromissos já. Então você tem a desculpa de falar, eu não estou à toa, estou ocupado. Eu sempre tenho uma função para fazer. Ok? O problema não é você estar rodeado de afazeres. É você estabelecer prioridades. Para 2019, a grande prioridade da sua vida é gastar tempo com Deus. Restaure sua vida devocional e a sua comunhão com Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que se gastar. Sua comunhão com Deus. Lembra quando Elias, na época do rei Acabe, a Bíblia diz que Elias aparece num cenário onde estava sendo promovido o culto a Baal, por causa de Jezabel cananeia, com quem o rei Acabe se casou. Logo, o altar de Deus estava quebrado, a Bíblia diz que estava em ruínas, 1 Reis 18:30. O que Elias fez? Restaurou o altar. O que significa o altar estar em ruínas? O altar era um meio onde Israel fazia culto a Deus. Então veja só, com o altar se fazia culto, com o altar se oferecia sacrifício pelo pecado, com o altar se fazia orações, com o altar havia a leitura das Escrituras, porque a leitura era feita no templo, com o altar, as orações eram feitas no templo, diante do altar, as ofertas pelo pecado eram queimadas, diante do altar, e o culto era feito. O que significa estar em ruínas? Presta atenção. Significa que naquele tempo do profeta Elias, não havia sacrifício pelo pecado, não havia cultos, não havia orações sendo feitas regularmente, e não havia estudo da palavra. É o retrato da vida de alguns irmãos aqui. Não trataram com o pecado em 2018. Não tiveram vidas de orações regulares. Não gastaram tempo com as Escrituras. E nem foram participantes assíduos, regulares dos cultos. A prioridade em buscar o reino de Deus se encontra em renovar sua comunhão com Deus. Você tem que lidar com seus pecados esse ano. O altar está em ruínas significa que não era oferecido animais, sacrifícios pelo pecado. O pecado não estava coberto, o pecado não estava, entre aspas, perdoado. O pecado não era tratado. É um ano de você confrontar este pecado. É um ano de você lidar com esses pecados. É um ano de você vencê-los. John Owen diz, acha o seu pecado ou o seu pecado acha você. Em uma mensagem eu disse, encontre o seu pecado e o mate, senão ele encontra você e mata você. Pessoas estão se acomodando nos seus pecados, se conformando com os seus pecados. Você não pode ter pecados de estimação, você não pode conviver com os pecados, você tem que lidar com os seus pecados. É um ano para você se concentrar nisso, você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados. Segundo, culto. Como você espera ter um 2019 de sucesso? Porque a sua ideia é essa, ter um 2019 melhor. Se você não frequenta os cultos. A frequência dos cultos tem pouca importância. Quando o altar estava em ruínas, não era feito culto a Yahvé. Ninguém mais queimava incenso a Yahvé. O culto a Deus estava abandonado. Significa o quê? 2019 é um ano de dar importância ao culto. Os puritanos diziam
que se você falta de um culto sem razões justificáveis, você está pecando contra o sacrifício de Cristo. Por que você não veio no culto? Foi no aniversário do recém-nascido. Por que você não veio no culto? Foi no aniversário da cunhada da empregada da minha tia. Por que você veio no culto? Foi levar para tosa e banho o meu cachorro. Por que você veio no culto? Fui fazer uma caminhada, um Cooperzinho. Isso é pecado. As pessoas não dão valor no culto. Deus se faz presente no culto. Você está ignorando a presença dele. O Espírito Santo move quando estamos no culto. Você está ignorando o Espírito Santo. O sacrifício de Cristo é mencionado. Você está ignorando o sacrifício de Cristo. O Salmo 73 fala do salmista, presta atenção, da importância do culto. Quando ele vê a prosperidade dos ímpios. Meu pé quase escorregou, quase que me desviei. Ele fala desse jeito, uma situação crítica. Meus pés escorregaram, eu quase que me desviei, quase vacilei. Qual foi a solução que o salmista encontrou? Os versos seguintes: até que entrei no santuário, até que entrei no templo, até que fui ao culto, então vi qual era o fim deles. No culto Deus falou com ele, no culto Deus confortou ele, no culto Deus dirigiu ele. Você quer direções, consolos, confirmações? Frequente a igreja. Você não é católico para vir só no domingo. Frequente as reuniões de oração das 6 às 9 da manhã. Frequente a vigília às 11h30 na sexta. Frequente a reunião comunitária de oração na quarta. Frequente o culto da comunhão, que é sábado. Frequente a escola bíblica dominical, que vai te dar uma bagagem doutrinária fantástica. Domingo às 10 da manhã. É tempo de dar prioridade com relação a Deus. Confrontar seus pecados, confessar, arrepender e abandonar. Frequentar cultos. Querido, não, eu não estou falando de quem é justificável, quem trabalha, quem não pode. Mas a pessoa que não vem nos cultos, ela está dizendo que ela está dizendo o valor que Deus tem para ela. Não. A pessoa que não tem compromisso com as reuniões, ela está dizendo quanto vale Cristo, quanto vale Deus para ela. Ela só precisa do momento religioso, do domingo, do desencargo de consciência, aquele negocinho ali, dá uma arrepiadinha. Mas ela não tem aliança, ela não tem compromisso, ela não se nutre da palavra, não se nutre de Deus. Como você espera ter um 2019 melhor? Como você espera ter robustez, maturidade, eficácia, sucesso? Foi o que o salmista dizia: eu estava confuso, eu estava oprimido, eu quase desviei. A solução veio quando eu entrei no santuário, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu cultuei. Então você que é domingueiro, você que não tem compromisso, você que não se tornou membro ainda, 2019 é o tempo da aliança, de se integrar no corpo de Cristo, de ter compromisso com o corpo, de estar sujeito às autoridades eclesiásticas, de participar da vida ativa da igreja. Que mais? Oração. As orações eram feitas no templo. Se você lembrar em Atos, até no pátio os gentios podiam orar, enquanto os judeus oravam no templo. Filho, quietinho, presta atenção. Feitas no templo. Como é que vai a sua vida de oração? Leonardo Ravenhill disse que a oração virou uma Cinderela, uma gata borralheira, abandonada e esquecida. Eu disse aqui, acho que ontem, não, sábado. Nossa vida espiritual é medida pelo quanto nós oramos. Eu vou dizer essas frases que eu amo dizer elas. Leonardo Ravenhill diz assim: diga-me o quanto um homem ora, eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Um pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Perguntaram um dia para Leonardo Ravenhill, de um famoso pregador, para ele: Ravenhill, aquele pregador ali, o que você acha? Ele é homem de Deus para você? Ravenhill respondeu: não sei, nunca orei com ele.
Eu vou dizer uma coisa para você sem rodeios, o que é oração? Oração é um ofício, oração é um ministério, oração é um compromisso, oração não é um cataflã, oração não é um diclofenaco, oração não é um antibiótico. Como assim? Só toma quando está infeccionado. Então ela só serve para isso, só em medidas de emergência. Não, oração é nutriente, é necessário todos os dias. Aquele que usa oração como anti-inflamatório e só usa em casos de urgência é fraco na fé, é pequeno diante de Deus. Tiago 4 e Provérbios 16 dão uma ideia como será o seu 2016. Até agora não recebeis, porque não pedis. Pedis e recebeis, sem oração, sem resposta. Está entendendo? Até agora não recebeis, a ideia é assim, sabe por que você não prosperou em 2018? Sabe por que não fluiu, não avançou, não dilatou? Porque não pediu, porque não teve uma vida assídua de oração. Pedis e recebeis. 2019 é o ano de pedir, é o ano de orar, é o ano de interceder, é o ano de renovar a vida de oração. E então você vai receber. Provérbios 16:1, isso que eu citei, Tiago 4:3. Provérbios 16:1. Do homem são as intenções do coração, do Senhor a resposta da boca. Quer dizer isso? Dentre outras coisas, quer dizer assim: a mim cabe pedir, a Deus executar. Entendeu? Do homem são as intenções do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A mim cabe pedir, orar. A Deus cabe executar, responder. Agora, não existe a parte B, mas a resposta da boca vem de Deus. Se não houver a parte A, do homem são as intenções do coração. Ou seja, se não houver pedido, não há resposta. É ano para você restaurar a sua vida de oração. Quarto, a leitura. Leitura também era feita nas sinagogas no templo. Se você lembrar, Jesus leu o rolo do profeta Isaías, capítulo 60, verso 1, 61. O altar em ruínas significa, se você lembrar, Esdras, quando volta com as levas do cativeiro, o povo estava sem lei, porque o altar também estava em ruínas, o templo estava destruído. E a Bíblia diz que Esdras, o escriba, lê a lei, ensina a lei para o povo. Talvez a sua vida esteja como o dia de Elias. Não há vida de oração, não há leitura, não há frequência nos cultos, e nem há arrependimento do pecado, ou seja, meu altar está em ruínas. Você precisa ler a Bíblia. Olha o texto que eu vou te dizer, se não te arrepia, quanto a 2019. Isaías 8:20. A lei e o testemunho. Se vocês não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. Vamos contextualizar? A lei e o testemunho. Se vocês não se debruçarem nesse livro, não forem exímios estudiosos, vocês não verão 2019 raiar, brilhar.